Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. No vídeo de hoje, irei falar sobre uma das mais antigas raças de canários. O canário London Fancy. Uma raça que esteve extinta por quase um século, mas que ressurgiu no princípio do presente século, tendo sido recentemente homologada e reconhecida novamente como uma raça de canários de porte. Tal como o canário Lizard, o canário London Fancy é uma raça de desenho e postura. É uma raça que decidi introduzir no meu canaril e começar a criar esta época, existindo ainda muitos poucos exemplares espalhados pela Europa. Pelo que tenho observado neste início de época de criações, é uma raça bastante fácil de criar, que não exige por parte do criador um grande cuidado, sendo excelentes reprodutores e pais. Os exemplares desta raça passam por uma enorme metamorfose durante o primeiro ano de vida e inclusive nos anos seguintes, continuando a mudar as suas características fenótipas, à semelhança um pouco como outras espécies de animais, como os cisnes e as borboletas. Por isso, não percam por nada este vídeo sobre uma das raças mais antigas em termos de existência, mas das mais recentes em termos de homologação por parte da COM. Assistam até ao fim, aproveitem e, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal e deixem like, meus amigos criadores. História do canário London Fancy. Os antigos criadores adotaram nomes para identificar as várias variedades individuais das raças de canários que foram surgindo ao longo das décadas, consoante a sua cor, plumagem, tamanho e proveniência. No início de 1700, numa lista de origem francesa, um canário foi descrito como tendo a cor e as marcas com as quais atualmente identificamos o canário London Fancy. Essa lista, surpreendentemente, não é referida nas publicações do século XIX e apenas aparece referenciada em vários livros publicados no início do século XX. É conhecida como a lista Hervieux e descreve os vários tipos de canários existentes em França e outros países da Europa nos inícios de 1700. No entanto, nessa lista não é utilizado o nome de London Fancy para identificar essa variedade de canário existente na altura. Na sua lista, Hervieux trata e descreve as diferentes cores e marcas ou manchas existentes nos canários daquela época. A lista consistia em 29 variações de cores e tamanhos. Nela é referida um canário com as seguintes características: um canário amarelo com manchas pretas regulares. Como o canário London Fancy era amarelo e tinha asas e cauda pretas, é razoável supor que o canário mencionado na lista era a descrição do London Fancy ou então do seu predecessor. No entanto, o tamanho das manchas ou a sua localização não se encontravam descritos na lista. Com base nessas descrições de um canário amarelo com pintas pretas regulares, poderemos dizer que Hervieux descreveu um dos canários que existiam no início de 1700, com a sua origem em Londres, sendo estes provavelmente os ancestrais do canário London Fancy. Dessa forma, podemos então datar a origem do canário London Fancy por volta do final do século XVII. Tal como o canário Lizard, o canário London Fancy poderá ter vindo da França para a Inglaterra. O canário Lizard era conhecido nos seus primórdios como o canário francês, de onde muitos acreditam que também veio o canário London Fancy. Apesar de se chamar canário London Fancy, não começou a usar o nome até à década de 1840, quando foram criados vários clubes para registá-lo como sendo uma ave pálida com apenas asas e cauda escuras, sendo o tipo padrão o melhor para as exposições. Infelizmente, a origem precisa do canário London Fancy nunca foi documentada. Relativamente à genética do canário London Fancy,
também não se tem certezas, porque os criadores nesse tempo não tinham conhecimentos de genética. A maioria dos factos que conhecemos vêm da história oral ou escrita. Outras fontes referem que a raça foi constituída em Londres durante o século XVIII. No entanto, e apesar de infelizmente não se encontrar devidamente documentada a origem e data certa da sua aparição, sabemos que a mesma entrou em declínio na segunda metade do século XIX e a sua extinção foi considerada oficial por volta de 1945. Desde essa altura, houve várias tentativas de recuperar a raça, mas sempre sem sucesso, até que, em 2003, um espécime foi obtido, com praticamente todas as características da raça, o qual se tornou o progenitor do canário London Fancy moderno. Esse espécime, e ao contrário do que se poderia pensar, não foi obtido por criadores ingleses, mas sim por um criador holandês. O criador Piet Randers. Piet Randers é um conhecido criador holandês com um interesse muito particular por tudo o que diz respeito ao canário London Fancy, preocupando-se com o estudo e a recriação desta raça perdida há cerca de um século. Desde o final do século passado, que tem vindo a efetuar vários cruzamentos na tentativa de conseguir obter um espécime próximo do standard conhecido do canário London Fancy. Até que em 2003 conseguiu o seu intento, obtendo um exemplar com várias das características que um canário London Fancy deveria apresentar. Ele usou um canário Lizard com um canário de cor para recriar o canário London Fancy atual. Esse canário de cor tinha genes recessivos para as cores branca e canela, o que permite atualmente ao canário London Fancy atual várias combinações de cores que nunca existiram na raça original. Amarelo canela, branco negro, branco castanho, para além do amarelo negro, a cor tradicional, nas versões intensa e nevada. Poderemos considerar o criador Piet Randers o pai do atual canário London Fancy. Os espécimes atuais exibem as mesmas características da raça original e outras características diferentes ou inversas. A plumagem dos filhotes é escura como um canário verde. Parte da melanina da plumagem do corpo é perdida durante a primeira muda. Os melhores espécimes tornam-se completa ou quase completamente limpos de qualquer mancha melânica. A cor melânica é mantida nas asas e na cauda. Os espécimes sem manchas na plumagem do corpo, conhecidos como tipo clássico, são muito poucos no primeiro ano. Quase todos os exemplares retêm alguma melanina na plumagem do corpo durante esse primeiro ano, sendo designados de Spanglebacks. As aves continuam a perder melanina da cabeça e do corpo durante a segunda muda. Esta é uma das diferenças para o canário London Fancy original, a melhoria do fenótipo no segundo e seguintes anos de vida. As asas e a cauda retêm a sua cor melânica, mas a cabeça e o corpo tornam-se limpos de manchas melânicas. Graças a alguns documentos históricos, é possível dizer que o canário London Fancy tem a mesma origem que o canário Lizard. Isso significa que provavelmente ocorreu uma mutação nos canários da altura para que surgissem o canário Lizard e o canário London Fancy. Relativamente à possível ligação entre as duas raças, também é frequentemente referido em todos esses textos antigos algumas semelhanças comuns, como por exemplo, e talvez a mais significativa, a manifestação da cor escura sob a plumagem que pode ser vista nos filhotes de ambas as raças, bem como a pele negra e partes escuras como as unhas e o bico. Daí que no ninho é praticamente impossível distinguir um canário Lizard de um canário London Fancy. Também é explicado nesses textos que no primeiro ano de vida ambas as raças se transformam bastante, mas, mantendo a cauda e as guias das asas iguais,
ou seja, o mais escuras possível. O canário London Fancy, na sua plumagem de ninho, pode mostrar mais ou menos penas ou manchas claras, intercaladas com penas ou manchas escuras. Esta plumagem torna-se clara numa maior proporção após a primeira muda de pena, adquirindo uma cor mais viva. No entanto, é importante referir que são muito poucos os exemplares que depois dessa primeira muda ganham aquela aparência única, atraente e espetacular que distingue e diferencia o canário London Fancy das restantes raças. A grande maioria dos espécimes apresentará maior ou menor presença de plumagem melânica sobre o lipocromo, sendo estes designados de Spangleback no primeiro ano. Outros espécimes apenas irão mostrar pequenos traços ou leves manchas de penas lipocrómicas na plumagem do corpo e da cabeça, sendo estas aves menos vistosas. Pode-se então dizer que o canário London Fancy, nesta fase da sua vida, experimenta uma verdadeira metamorfose com uma tendência marcada do escuro para o claro. Essa tendência manifesta-se novamente na segunda muda, a muda para pássaro adulto, produzindo um processo de desmelanização em praticamente todo o corpo, excepto nas guias das asas e nas penas da cauda. Uma ave Spangleback pode-se tornar, ou quase tornar, num clássico exemplar de canário London Fancy, ou seja, aquela ave que não apresenta, ou quase não apresenta, pigmentação melânica na plumagem do seu corpo. Obviamente, a cauda e as asas podem sofrer maior ou menor deterioração. Aceita-se que a maioria dos espécimes apresente alguma melanina na cabeça e no corpo. Isso também era indiscutível para o canário London Fancy original. Portanto, a nova norma leva em consideração essa situação, claro ou quase claro, não sendo as aves com penas melânicas na cabeça e no corpo desclassificadas, mas sim penalizadas de acordo com a extensão dessas manchas. O canário London Fancy é um canário que à primeira vista se destaca pelas suas tonalidades melânicas nas asas e na cauda, que devem ser tão negras quanto possível, em contraste com o resto do corpo, que é de fundo amarelo ou branco, ambos intenso ou nevado. A sua plumagem deverá ser sedosa nas aves intensas e aveludada nas aves nevadas. A melanina deverá ser o mais escura possível. A cor de fundo deve ser regular e uniforme e deve ser apreciada de forma nítida e clara. A cabeça deverá estar isenta ou quase isenta de melanina. O bico deverá ser o mais escuro possível. As penas deverão apresentar um contorno fluido e liso. O corpo deverá estar isento ou praticamente isento de melanina. As coberteiras deverão formar uma meia-lua de cor escura o mais regular possível de alula a alula. As asas deverão estar perfiladas e aderentes ao corpo, quase negras. A cor deverá ser rica, intensa e uniforme. Deverá ser luminosa em exemplares intensos e mais suave e pálida em exemplares nevados. As pernas, dedos e unhas deverão ser o mais escuras possível. Deverá ter um comprimento de 13,5 cm. Deverá ter uma posição de 45 graus. A cauda deverá ser reta e regular, da mesma cor das asas. As aves canela não são reconhecidas pela COM. Não é permitida a coloração artificial. Como podem verificar, não é fácil obter espécimes perfeitos ou quase perfeitos fenotipamente. Aliás, apenas cerca de 20% das crias poderão no futuro apresentar as características fenótipas pretendidas. Cerca de 30% serão aves Spanglebacks
e as restantes 50% serão aves melânicas. Portanto, é um verdadeiro desafio na atualidade criar esta raça de canários, pois nem toda a descendência terá as características pretendidas e constantes no standard. Mais uma vez, solicito que subscrevam o canal, que coloquem like e que comentem o vídeo, meus amigos criadores. Boas criações ou mudas, um forte abraço.